Como eu dizia, hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens chamada Fé Sobrenatural. E hoje nós iremos falar a respeito desse tema nas próximas semanas. Sabe, nosso propósito com essa série é ativar esse elemento essencial na sua vida, que é a fé. Nosso propósito com essa série é fazer com que você entenda que para você acessar o propósito de Deus para a sua vida, é necessário que você tenha esse elemento na sua vida muito claro. Sabe? E hoje eu preciso gastar um tempo com você aqui fazendo a introdução não só dessa mensagem, mas também a introdução da nossa série, dessa série Fé Sobrenatural. Sabe, a Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer, e ela está repleta de textos que representam pessoas que tiveram fé e alcançaram algo em Deus, alcançaram o seu propósito em Deus, viram o mover de Deus em favor delas. E algo que eu vejo é em Hebreus capítulo 11 e o versículo 4, na galeria da fé, onde nós lemos todo o texto de Hebreus capítulo 11, ele vai dizer sobre todos os heróis da fé. Mas no versículo 4, ele vai mencionar a respeito de uma pessoa específica. Essa pessoa se chama Abel. Sabe, a galeria da fé nos mostra claramente que desde Abel, o ingrediente chamado fé era necessário. Sabe, e eu parei para pensar o porquê o escritor aos Hebreus somente registra a vida de Abel. Por que ele não registra a vida de Adão e Eva como um herói da fé? Por que o escritor somente registra a partir de Abel? E aí eu perguntei para o Senhor e o Senhor me disse assim: porque Adão e Eva viram o Senhor. Adão e Eva viram o Senhor, e fé é a substância que exige enxergar sem ver. Fé é a substância que vai exigir de mim e de você enxergar sem ver. Por isso que Jesus disse certa vez para Tomé: você creu porque viu, mas feliz é aqueles que não viram e estão crendo. Eu e você fazemos parte desse time. Eu e você fazemos parte desse grupo. E aí eu fui para a ciência para entender o que é isso. O que é, na verdade, enxergar sem ver. Segundo a ciência, enxergar sem ver é o processo neurológico e cognitivo, onde o cérebro processa e interpreta o ambiente sem depender da visão ocular tradicional. A ciência vai dizer sobre isso. Ou seja, os olhos captam a luz, mas o cérebro, ele é quem faz a interpretação da imagem. É ele quem faz com que nós possamos enxergar literalmente pelos olhos da fé. Quem está entendendo a mensagem? É a partir do teu entendimento, entender que Deus, Ele continua sendo o seu provedor, independente das coisas que estão acontecendo, Ele está continuando no controle, e a partir disso, sabe o que acontece? Você começa a enxergar, não com os seus olhos naturais, você começa a enxergar com os olhos da fé. Você começa a criar aquilo dentro da sua mente. Sabe, Hebreus capítulo 11, e o versículo 1 diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O escritor aos Hebreus, no rol da fé, ele começa escrevendo sobre isso. E nesse versículo é possível dividir ele em duas partes. Eu quero fazer ele aqui durante essa introdução. Sabe, quero usar um exemplo para você. Quantos aqui já passaram de carro em cima de uma ponte? Quantos? Todo mundo? Todo mundo já passou de carro, de transporte público em cima de uma ponte? Você vê a pilastra de sustentação daquela ponte enquanto você está passando? É possível ver? Não é possível. Porém, então por que você passa em cima daquela ponte?
Já parou para pensar sobre isso? Eu não estou vendo o que está sustentando aquilo, mas eu estou passando sobre a ponte. Você sabe por que você passa? Porque você tem fé, porque você confia que quem construiu aquela ponte fez o cálculo, fundou a pilastra, dividiu o peso, distribuiu o peso entre as pilastras, e por esse fundamento você passa, por acreditar nesse fundamento, por confiar nele, você passa com segurança por aquela ponte. Quem está entendendo o exemplo? Sabe, a parte B do versículo vai nos dizer assim, ó: a fé é a prova das coisas que não se vê. E o que é essa prova das coisas que eu não vejo? A certeza que por mais que eu não conheço o engenheiro responsável que projetou aquela ponte, eu sei e eu confio, sem mesmo eu ver ele e sem conhecer. Veja, um exemplo simples do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Agora vem a pergunta para mim e para você. Se você confia em uma ponte que um engenheiro que você nunca viu na vida, nem sabe quem é, nem sabe quem foi que construiu, se você confia passar sobre ela, por que você não confia em Deus que criou o universo? Por quê? Porque muitas vezes nós não temos confiança em Deus de entregar totalmente a nossa vida. Sabe por quê? Muitas vezes isso acontece, porque se eu e você, acontece qualquer coisa com essa ponte que eu estou dizendo, eu e você podemos ir ao escritório onde foi projetado isso. Lá vai ter o CREA, lá vai ter, talvez a pessoa já nem esteja viva, o engenheiro, mas tem a foto dele. Nós vamos conseguir enxergar, nós vamos conseguir ver com os nossos olhos. Mas para Deus é preciso você crer sem você ver Ele fisicamente. Ou seja, é mais fácil eu confiar e acreditar no que eu vejo do que naquilo que eu não estou vendo. Quem está entendendo a mensagem? Agora perceba, usando esse exemplo, eu chego à conclusão que fé é confiar. Todos concordam? Fé é confiar. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Quantos acreditam em Deus? Uau, todo mundo acredita em Deus? Todo mundo. Tem alguns que não levantou a mão. Eu acho que não acredita tanto assim, sabe, pastor? E se eu disser para você que acreditar e ter fé é diferente? Acreditar e ter fé é totalmente diferente uma coisa da outra. Nós acreditamos que Deus fez maravilhas, nós acreditamos que Ele fez milagres e continua fazendo, nós acreditamos que Ele muitas vezes, Ele foi muito bom para o outro e muitas vezes até bom para nós. Nós temos vários testemunhos, mas existe um lugar, preste atenção nisso, onde você ultrapassa o acredito e acessa o confio. Existe um lugar onde você dá um passo a mais, que eu não só estou acreditando, mas eu estou confiando. Escute isso, igreja. Fé é ultrapassar a barreira do acredito para entrar na dimensão do eu confio. Para entrar na dimensão onde eu estou confiando, independente do que está acontecendo, independente do que está ocorrendo à minha volta, eu continuo confiando, porque Ele é o meu provedor, Ele é quem me salvou, Ele é quem me chamou, é Ele quem fez isso, é Ele quem fez aquilo, é Ele quem me chamou um dia e me colocou num lugar seguro. É atravessar esse ambiente onde eu estou simplesmente acreditando e dar um passo de fé, dizendo que eu confio. E agora eu quero falar sobre a segunda história, que curiosamente, sem eu saber o que estava sendo preparado
nesse vídeo de abertura da série de mensagens, eu vou falar sobre um equilibrista. Preste atenção nisso. Certa vez um jornalista decidiu entrevistar um equilibrista depois dele passar por uma proeza como essa. E o jornalista chega a esse equilibrista e diz: uau, como que você foi incrível em fazer esse número. Como você consegue, você pode perder a sua vida. Pode acontecer que você caia de lá de cima e você esteja em queda livre. O equilibrista disse para o jornalista o seguinte: mas agora eu tenho um novo desafio. É atravessar, equilibrando sobre essa corda, com uma carriola. E assim ele fez. Da forma que ele falou para o jornalista, ele também fez e fez esse número atravessando com essa carriola. E quando terminou, o jornalista mais uma vez chegou no equilibrista e disse: uau, que maravilha, que top, você fez aquilo que você propôs no seu coração. Você conseguiu atravessar com a carriola. E aí o equilibrista olha para ele e disse assim: e agora eu tenho um novo número. Qual será? O jornalista responde. O equilibrista disse assim: é atravessar com essa carriola com você dentro. O jornalista olhou para ele e disse: não vou. Não irei. Eu acredito que você pode fazer, mas eu não confio naquilo que você está fazendo. Veja se não é assim o nosso relacionamento com Deus muitas vezes. Nós acreditamos que Ele pode fazer, mas nós não confiamos que Ele irá fazer. Sabe, para aquele jornalista subir na carriola, era demonstrar que ele confiava. Mas era mais do que isso. Subir naquela carriola era perder o controle. E sabe o que eu aprendo? Ter fé, confiar em Deus, é perder o controle. E deixar o controle. É deixar o controle nas mãos dele. É entregar de uma vez por todas e dizer para ele: Senhor, eu só confio no teu plano. O teu plano é muito melhor do que todos os meus planos. O teu plano é mais perfeito, mais seguro. O teu plano continua sendo o melhor para mim, independente do que está acontecendo. O teu plano ainda continua sendo perfeito. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. E é por isso que eu confio em ti. Confiar é entregar e deixar de ter o controle. Agora que você entendeu um pouquinho sobre o conceito de fé, está claro para você? A diferença entre acreditar e confiar? Sim? Quero entrar na mensagem. Vamos falar um pouquinho nesse domingo sobre desafios para a confiança. Josué, capítulo 5 e capítulo 6, vai nos contar a história de quando a nação de Israel sai do Egito, passa por todo o deserto, e nesses 2 capítulos, ela já avança dentro da terra de Canaã, e a palavra de Deus diz que chegou o momento que Deus fala para Josué que ele iria conquistar a cidade de Jericó. Uma cidade fortificada, um lugar que era um ambiente fortificado e um ambiente historicamente muito forte. E a Bíblia diz que Josué, ele dá o primeiro passo de fé e diz: nós iremos conquistar essa terra. E durante todo esse processo que eles passaram pelo deserto, é interessante entender que em um determinado momento toda a nação que saiu do Egito, ela morreu, ficaram somente 2 homens vivos, Josué e Caleb.
E as pessoas que nasceram no deserto fizeram uma nova nação, um novo povo de Deus. Ou seja, eles saíram do Egito escravos e foram forjados durante o deserto. E por isso, a primeira chave que eu vou ler para você aqui, nós vamos ler um pouquinho desse texto do capítulo 5 de Josué. Primeira chave que nós precisamos entender para ter fé é mudar a mentalidade de escravo. Fé é mudar a mentalidade de escravo. Repete comigo, por favor. Fé é mudar a mentalidade de escravo. Você que está online, escreve aí. Fé é mudar a mentalidade de escravo. Amém? Josué, capítulo 5, versículo 6 em diante, diz assim: os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor havia jurado aos seus antepassados que não veriam a terra que lhes prometera, terra que ele nos daria, onde fluem leite e mel. Assim em lugar deles colocou os seus filhos, e esses foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que a nação inteira foi circuncidada, para você que não sabe o que é circuncisão era um corte que era feito como se fosse hoje uma cirurgia de fimose em uma criança do sexo masculino, ok? Era uma ordenança de Deus para todo menino nascido que precisava passar por isso. Uma ordenança que nasceu lá em Moisés durante o processo da lei. E isso estava na lei, inclusive. Vamos lá. Depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até que recuperaram. Ou seja, teve um processo de recuperação. Então, o Senhor disse a Josué: hoje, escute isso, hoje, eu removi de vocês a humilhação da terra do Egito. O Egito significa tudo aquilo que representa o pecado para nós hoje. É para onde nós não queremos voltar. É para onde nós não queremos ir. E sabe, Deus fala isso e é claro com aquela nação. Por quê? Para acessar a terra prometida, foi necessário uma geração morrer para que outra acessasse. Algo que Deus determinou. Sabe o que eu entendo? Quando uma geração morre, a mentalidade é trocada. E isso pode ser bom, como pode ser ruim. Nesse caso, foi bom. Por quê? Eles trocaram a mentalidade de escravo por uma mentalidade que foi formada e forjada no deserto. Sabe o que eu aprendo aqui? E eu quero deixar muito claro isso para você. Você pensa igual os seus avós há 50 anos atrás? Não pensamos. Não pensamos da mesma forma. E por isso que eu falo para você, às vezes tem coisas que vai ser benéficas, outras coisas não serão tão benéficas. E sabe, quando essa mentalidade ela é trocada, eu quero que você entenda que uma mente escravizada impede que você tenha plena confiança em Deus. Uma mente escravizada, viciada, ela impede que você tenha plena confiança no Senhor. E como é uma mente escrava, pastor? Escrava pelo pecado, escrava pelas notícias e escrava por aquilo que está vendo. Só se move por aquilo que está enxergando e não com os olhos da fé. Quem está entendendo? Uma mente escrava, ela está submissa a isso. Uma mente escrava, ela está submissa simplesmente àquilo que ela vê e não por aquilo que Deus está falando ao seu respeito. Sabe, muitas vezes nós temos uma mente escrava dizendo assim, ó, eu até acredito no que você está falando, pastor, mas será mesmo? Será que Deus faz mesmo? Será que Deus pode fazer tudo isso que você vai falar hoje e você vai falar nos próximos domingos? E o exemplo disso está registrado em Números 13. A Bíblia vai dizer assim, ó,
que Moisés manda 12 espias espiar a terra. 12 espias que haviam sido escravos no Egito. E o que acontece? Eles chegam, olham a terra e dizem assim: a terra é boa, mas tem gigante, tem pessoas que podem nos trucidar, tem pessoas que nós somos como gafanhotos em suas mãos. Não dá para acessar essa terra. Uma mentalidade escrava olhando para a realidade e não para a palavra que Deus já havia liberado. Sabe o que acontece? O que eu comecei a dizer aqui no início desse tópico. Eles voltam para Moisés e eles trazem, em vez de uma boa notícia, trazem uma má notícia. E só 2 homens defendem que eles poderiam acessar: Josué e Caleb. 2 pessoas que defenderam e depois eles acessam essa terra. Por isso que o livro de Josué, ele é escrito e ele pode deixar muito claro tudo o que aconteceu na história desses 2 homens. Mas eu parei para pensar aqui, quando Josué está acessando a terra, quando Josué está para conquistar Jericó, e eu parei para analisar o que mudou entre os 12 espias serem enviados e a conquista da terra de Canaã e a cidade fortificada de Jericó. O que mudou? Mudou a mentalidade deles. O que mudou foi a mente geracional escrava, as fortalezas da mente, as fortalezas do não vai dar certo, as fortalezas que não é bem assim, as fortalezas do eu acredito, mas eu não confio, as fortalezas do sabe, pastor, até é verdade isso, mas segundo meus cálculos não vai dar. Quem está entendendo a mensagem? Mudou essa mentalidade para que eles pudessem acessar. E agora eu quero que você entenda isso. As fortalezas de uma mente escrava impedem que você de avançar em fé. As fortalezas de uma mente que está viciada naquilo que está olhando simplesmente com os olhos naturais impedem que você avance em fé. Agora veja, a mentalidade daquele povo foi alterada quando a geração anterior, que foi escrava no Egito, morre e dá espaço a uma outra geração que nasceu e foi criada no deserto. Sabe o que eu vejo aqui sobre isso que eu estou dizendo? Uma mente e uma geração, uma pessoa que foi forjada sendo escrava, ela muitas vezes terá dificuldade de sair da escravidão. Porém, uma pessoa, uma mente que foi forjada no deserto, por mais escassez que ela teve, ela entendeu que sua fonte ainda é o Senhor. O Senhor continua sendo a minha fonte. Sabe por quê? Porque eles viram no deserto, sabe o quê? Água jorrar da rocha. E não foi pouca água. Água para mais de 3 milhões de pessoas. Eles viram o maná cair do céu. Eles viram fartura de carne com as codornizes. Eles viram inúmeros feitos desde que saíram da terra do Egito. E por isso a segunda chave para essa mensagem, para essa série é: fé exige um novo nível de confiança. Repita comigo. Eu decido confiar. Vamos de novo. Eu decido confiar. Eu decido confiar. Mais forte, igreja. Vamos? Eu decido confiar. Amém. Em nome de Jesus. Sabe, os versículos 10 e 12 de Josué vai nos dizer que o maná cessou logo após os israelitas entrarem na terra de Canaã, na terra prometida. Celebraram a Páscoa, comeram dos frutos da terra e, de repente, no outro dia já não teve mais o maná. Ou seja, Deus cuidou até ali.
E eu imagino que muitos deles que estavam ali, talvez tivessem dito o seguinte: e agora? O que será de nós? O que vai acontecer? Parou de cair pão do céu. Cadê o nosso pão diário? Deus não vai ser mais o nosso provedor. Mas Deus estava ensinando aquele povo: eu continuo sendo a fonte de provisão, mas agora eu vou prover de outra forma. Agora é uma nova forma de provisão. Sabe, viver alimentado pelo maná foi literalmente viver pela fé. A Bíblia diz que todas as manhãs eles levantavam e o maná estava lá do lado de fora, caía pão do céu para aquele povo. Mas vejam, quando eles acessam a terra, celebram as primeiras colheitas, os primeiros frutos, Deus muda o método. E sabe qual que é o nosso problema? Quando Deus muda o método, eu e você temos medo, eu e você se preocupamos, mas Deus está dizendo para mim e para você hoje: não se preocupe se o método mudar, porque a fonte de provisão continua a mesma. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? A provisão continua vindo da mesma fonte. Deus continua sendo a fonte. Só o método que mudou. Escute isso em nome de Jesus, igreja. Deus não está preso a métodos. Deus não está preso dentro de uma caixinha, dizendo que você acha que toda vez Ele tem que fazer do mesmo jeito. Deus, Ele vem de formas diferentes, que Ele pode ser uma provisão para a sua vida, inesperada. O método pode até mudar, mas a fonte continua a mesma. Agora perceba comigo que caminhar em fé vai exigir uma mudança de mentalidade, mas exige que você trabalhe para desfrutar da terra prometida. Eles pararam de ser ociosos simplesmente, de comer a dependência de Deus, ao Bolsa Família do céu, e passaram a ter que trabalhar para conquistar aquilo que Deus já havia dado de presente para eles. Escute isso: ter fé não é ausência de trabalho, pelo contrário, ter fé é sair da sua zona de conforto muitas vezes. Ter fé é sair da sua zona de conforto, onde está muito confortável, mas eu decido dar um passo de fé, fazer algo diferente. E quando você faz isso, você entende que se uma fonte secou, Deus continua provendo de outro lado, porque assim como a Radassa disse mais cedo aqui, pode uma mãe que criou o seu filho se esquecer dele, porém, todavia, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Você recebe essa palavra no seu espírito? Você recebe essa palavra? Terceira chave dessa mensagem, dessa série é: acessar em fé exige santidade. Acessar em fé exige santidade. Os israelitas acessaram a terra prometida e iam avançar contra Jericó. Mas olha o que acontece. Josué capítulo 5, versículo 13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé que empunhava uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é por nós ou pelos nossos inimigos? Ele respondeu: nem uma coisa e nem outra, respondeu ele. Venho como comandante do exército do Senhor. Então, Josué, gente, já pensou se sair para uma batalha e você ver o comandante do exército do Senhor do seu lado? Já pensou nisso? Agora eu quero que você enxergue pelos olhos da fé, porque o teu Deus não mudou. É o mesmo Deus de Josué. É o Deus que tem guerreado as suas batalhas. É o Deus que tem cuidado
cuidado de você nos seus dias de angústia, nos seus dias difíceis. Olha o que a palavra continua dizendo: venho como comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é santo. E assim fez Josué. Acessar em fé exige santidade. Repita comigo: eu vou se parecer mais com Jesus. Eu vou se parecer mais com Jesus. Eu vou se parecer mais com Jesus. Você crê nessa palavra? Eu te abençoo para que seja assim na sua vida. Sabe, perceba que o anjo que ali estava, ele não exige que Josué faça nada além de tirar as sandálias. E preste atenção nisso. Tirar as sandálias significa: remova aquilo que é acessório. E não é o que você é o que você está carregando. É o que você está como acessório. Sabe o que é um acessório? Soberba, pecado escondido, um costume antigo, o vocabulário antigo, o vocabulário do não vai dar certo, os palavrões que ainda talvez faça parte do seu dia, a falta de temor a Deus, de estar em um lugar onde ele estaria e se esconder de um lugar que ele não estaria. A língua que muitas vezes não cabe dentro da boca. Gente, da mesma forma que Deus traz uma palavra de fé e de encorajamento, Ele também é um Deus santo e justo, que requer que eu e você tenha temor dEle. Temor e tema o nome dEle, porque eu não quero desagradar o meu Deus. Quer ver outro apetrecho, muitas vezes? O apetrecho de passar os outros para trás. Fazer uma negociação sem contar toda a verdade. A corrupção, tudo isso e muito mais acessórios tem, que podem representar essas sandálias que estavam nos pés de Josué. E agora entenda isso que eu vou te dizer aqui. Andar em fé vai exigir muito mais do seu posicionamento como cristão do que sua habilidade por si só. Andar em fé vai exigir muito mais do seu posicionamento como filho do que a habilidade, as suas habilidades. Sabe por quê? Porque Deus não está interessado nas suas habilidades, embora Ele possa fazer bom aproveito disso. Ele está interessado na forma que você se posiciona quando tem que se posicionar. Na forma como que você se comporta quando tem que se comportar. Sabe o que eu aprendo? E sabe como que você se posiciona? Desagrada ao meu Deus? Eu não vou fazer. Vai contra os princípios da sua palavra? Também não faço. Escute algo aqui hoje, igreja, muito sério. Para Deus guerrear em favor das suas guerras e derrubar muralhas, vai exigir um nível mais alto de consagração e pureza espiritual para você. Eu vou repetir. Para que Deus entre nessa guerra que você tem na sua vida, que nós iremos falar nas próximas semanas, e eu já você vai entender o que eu estou dizendo. É necessário uma consagração maior e uma pureza maior do seu coração e da sua intenção como filho e como servo. É necessário que você se consagre. É necessário que você tire as sandálias que esse mesmo comandante disse para Josué. Tire as sandálias, se consagre. E a pergunta que fica é, mas qual é a sandália que Deus está ordenando para você tirar hoje?
Qual é a sandália que Deus está direcionando você, que você precisa tirar realmente? Quarta chave dessa mensagem. E aqui eu quero que você preste muita atenção, que vai determinar não só o dia de hoje, mas os próximos domingos que nós iremos pregar sobre essa série. Serão 5 domingos e, na verdade, serão 6 domingos. Em um dos domingos nós celebraremos o aniversário da igreja. Então, no aniversário da igreja, talvez a gente traga uma palavra diferente, mas continua a mesma coisa durante toda essa série e a próxima que nós iremos pregar. Quarta chave, preste atenção muito nisso, igreja. O ato de fé é organizado. Precisa ser liberto da mente escrava. Eu preciso estar literalmente convencido de que o Senhor me tirou do Egito e eu estou indo para Canaã. Eu estou acessando em fé. Precisa se libertar disso. Precisa ter a consciência de que o Senhor está te levando para esse lugar. E por isso o ato de fé é organizado, por quê? Porque Deus é um Deus organizado. Conquistar Jericó foi necessário uma ação coordenada. Preste atenção nisso. A Bíblia diz no capítulo 6 de Josué assim, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes, preste atenção na sequência. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes troquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, preste atenção nisso, um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Entenderam? Uma ação coordenada de Deus para aquela nação, para aquele povo. Veja, conquistar aquela cidade e derrubar as suas muralhas não foi simplesmente chegar e dar um grito. Não. Até porque um grito não resolve nada. Já tentou resolver as coisas no grito? Não resolve. Não funciona. Um grito sem a presença de Deus, nada vale. E veja, Deus organiza o povo de uma forma como eles deveriam agir a partir de então para conquistar aquela cidade. Sabe o que eu aprendo? Um ato de fé vai ser necessário ações coordenadas. E é por isso que eu estou te pregando essa mensagem hoje aqui. Preste atenção nisso, igreja, agora. Nós estamos entrando em uma temporada de milagres, onde nós veremos pessoas sendo curadas aqui. Eu estou pregando para uma igreja viva, amém? Nós veremos pessoas sendo curadas nesse lugar, amém? Nós vamos ver casamentos sendo restaurados, amém? Nós vamos ver famílias sendo transformadas, amém? Nós vamos ver pessoas tendo a sua vida transformada, largando a sua vida de pecado, amém? Nós vamos ver pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, amém? Nós vamos ver pessoas recebendo dons dos céus, amém? É assim mesmo. Nós vamos ver pessoas com a sua vida financeira transformada. Por isso que nós estamos trazendo o pastor Arão, para também complementar dentro dessa série que nós estamos pregando. É uma ação coordenada. Eu quero que você entenda isso que Deus falou no meu secreto nessa última quinta-feira. Eu até então não estava entendendo o que Deus estava direcionando para nós. E até mesmo essa mesma imagem eu não tinha visto, eu vi sexta à tarde.
Mas Deus foi claro comigo quinta-feira de manhã, na madrugada. Ele disse: fale para o meu povo que esse é um tempo em que eles vão avançar em uma ação coordenada. Uma ação ordenada e coordenada pela minha presença. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Então eu quero te encorajar hoje. Na próxima semana, semana após semana, eu vou falar sobre um tema diferente. E na próxima semana eu vou orar por provisão na família. Na próxima semana eu vou orar e pregar a respeito de restauração de casamentos. E na próxima semana eu vou orar e consagrar a Deus em favor de salvação. Certo? 3 pontos. Vamos lá. Provisão na família, restauração de famílias e salvação. E como que nós faremos isso? A primeira ação ordenada que nós vamos fazer é: você que tem algo na sua família, alguém na sua família que está passando por uma dificuldade, precisa de uma provisão do céu, precisa de algo específico de Deus, ou está com o casamento na ruína, ou os filhos estão perdidos, desviados, longe de Deus, longe da igreja. Eu tenho uma direção clara para você hoje aqui. Você vai jejuar e orar em favor disso durante essa semana. É uma direção clara, igreja. Se você quer fazer parte disso, se você precisa disso, é uma direção clara para você. Jejue e ore em favor disso. Eu também vou tirar um tempo extenso de jejum, oração, durante essa série, para que nós possamos alcançar juntos. E nós não vamos ver simplesmente aquilo que nós estamos vendo, nós vamos enxergar pelos olhos da fé aquilo que Deus irá fazer ao nosso respeito. Você está entendendo? Então é uma ação coordenada que Deus está nos direcionando. E eu quero que você convide alguém que está nessa situação, traga também, chame ele para fazer esse propósito. Nessa próxima semana nós iremos fazer isso. Na semana do dia 14 tem o aniversário da igreja, depois nós iremos fazer uma sobre cura. Então, um passo de cada vez, mas é importante desde agora você se consagrar, orar, fazer um jejum. Como que eu faço isso, pastor? Tira um tempo sem se alimentar. Pastor, pode ser 2 horas, pode ser na sua possibilidade, mas peça para o Espírito Santo te direcionar quanto a isso. Se você quiser fazer o dia inteiro, amém. Se você quiser fazer meio período, amém. Se você quiser fazer 18 horas, amém. 2, 3 dias, fique à vontade. Mas é importante que você coloque isso na presença de Deus. Quem está entendendo? É uma ação coordenada, como foi que Josué fez durante o texto que nós estamos lendo aqui. Eu também vou orar por vocês na madrugada, eu também me comprometo a jejuar em favor dessas causas. Eu sou o maior comprometido aqui na igreja, amém? Eu sou o maior comprometido com isso. E é fundamental nós fazermos esse processo juntos, porque no próximo domingo nós também iremos orar juntos a esse respeito aqui. Nós iremos se unir em oração, fazendo uma grande corrente aqui de oração, para que nós possamos abalar as estruturas do inferno, saquear o inferno e fazer com que o nome de Jesus cresça nessa cidade, nessa igreja e na nossa nação, amém? Entenderam a ação coordenada? Quem está comigo? Amém? Então vamos lá. É fundamental que nós façamos isso. Você não perca o próximo domingo e os próximos que nós iremos ministrar a respeito disso aqui. Quinta chave para finalizar. Fé exige obediência absoluta. Fé exige obediência absoluta. Atos de fé exigem uma obediência absoluta em Deus e suas direções claras. A instrução de Deus para Josué foi se comprometer em fazer aquilo na íntegra que Deus tinha falado para ele.
no versículo 7 do capítulo 6, diz que ele começa a dar instruções ao povo. E a partir das suas instruções, o povo cumpre na íntegra. 6 voltas durante a cidade, durante 6 dias, em silêncio. Talvez Deus vai falar para você nesse tempo, que você estiver consagrando. Não fale nada. Se consagre. Fique quieto. O menos é mais. Se resguarde daquilo que muitas vezes é a sua visão míope, olhando só o próximo degrau. Deus está te mostrando a escada inteira. Deus está com a escada inteira preparada. Se controle, controle suas emoções, controle a sua ira, controle aquilo que a sua ansiedade. Toda vez que você estiver ansioso, entregue aos pés de Jesus. Jesus, me ajuda com isso. Nesse tempo, talvez, Deus vai pedir isso. E quando eu olho para essas muralhas que nós estamos falando, qual era a lógica delas caírem? Qual era a lógica, igreja? Nenhuma. Não tinha lógica das muralhas caírem. Eram muralhas fortificadas. Mas lembre-se, quem se lembra da carriola aqui? Fé é ceder o controle. Fé é ceder o controle e entregar nas mãos do Senhor e deixar totalmente com Ele. Eu te entrego essa situação e eu sei que o Senhor fará outra vez. Eu sei que o Senhor fará outra vez. Eles rodearam durante 6 dias aquela cidade, aquelas muralhas. E em Josué capítulo 6, versículo 10, diz que a ordem era: caminhe em silêncio até que eu ordene. Um teste de obediência absoluta. Aprenda isso. Durante os atos de fé que você fará, será necessário muitas vezes discernir a voz do Senhor e obedecer a Ele. E como que eu faço para discernir isso, pastor? Avalie a partir do princípio da palavra. Deus nunca vai falar com você algo contra a sua palavra. Se Ele falar para você, jejue, jejue. Se Ele falar para você, ore, ore. Se Ele falar para você, se retenha um pouco das redes sociais, se retenha. Se retenha um pouco das distrações do mundo, se retenha. Deus não vai falar para você assim, ó. Agora preste atenção, segundo conselho. Deus jamais vai falar para você assim, ó. Fulano está lá naquele bar, onde você caiu toda vez. Vai lá resgatar ele. Cilada de Satanás. Preste atenção nisso. Por mais louco que pareça, peça discernimento a partir da palavra. Quem está entendendo a mensagem? Eu vou mentir aqui para ser beneficiado em algo. Vai dar certo. Vou até abençoar a igreja. Quem que é o pai da mentira? Satanás. Tome cuidado. A obediência absoluta, mas não é cega com a sua mente. A obediência ela tem que ser absoluta e analisar as escrituras. Tem dúvida? Chama alguém que está mais maduro que você. Tem dúvida? Pede conselho para alguém que está caminhando em fé. E o conselho não tem que ser para aquela pessoa que está desviada há 200 anos. O conselho que você vai pedir não é para uma pessoa que começou antes de você na fé e não tem nada para agregar na sua vida muitas vezes. Aliás, apesar que tempo não quer dizer que uma pessoa é madura ou não. Mas entenda que é necessário você discernir a voz do Senhor para aquilo que Ele está te direcionando a fazer. E o que eu entendo com esse texto para nós finalizarmos? A queda daquelas muralhas foi uma ação coordenada do céu em favor do povo de Israel. Aquelas muralhas, elas eram fortificadas, porém Deus dá a vitória àquele povo. E olha o que o texto diz no versículo 16. E é nessa palavra que o Senhor está decretando as nossas próximas semanas.
e essa ação coordenada. A 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou ao lugar onde estava e tomaram a cidade. Ei, Deus tem uma palavra clara para você hoje. Se você se posicionar, se você estiver debaixo de obediência, se você estiver literalmente debaixo dessa palavra, Deus irá fazer cair todas essas muralhas da sua vida. É uma palavra direcionada para você. Qual é a muralha que tem que cair nesses dias? Qual é a muralha que precisa cair? Que nesse tempo você seja favorecido pelo Senhor. Mais uma vez, qual era a lógica do povo gritar e as muralhas caírem? Nenhuma. Sabe por quê? Fé não é lógica. Fé é fé. Fé é confiar. Fé é acreditar que mesmo que as circunstâncias estão adversas, eu continuo, independente se 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sou atingido, porque o Senhor é o meu Redentor, e o meu Redentor vive. É Ele quem me guarda. A palavra de Deus diz assim, que o teu Redentor e o teu Salvador, Ele não dorme. Ele está vendo. Vamos cantar juntos? Cumprirás tuas promessas, Deus, pois és fiel. Estou em tuas mãos, eu posso confiar. Você confia? Que nunca falharás. Isso! Se coloque de pé. Tu cumprirás tuas promessas, Deus, pois és fiel. Estou em tuas mãos, eu posso confiar que nunca falhará. Entenda isso. Deus direciona. O povo obedece. O avanço acontece. Deus direciona. O povo obedece. O avanço acontece. Ei, Deus está direcionando você hoje. Deus está fazendo algo específico por você hoje. Deus está mostrando um novo caminho, uma nova direção, um novo para você. Sabe qual é o novo? Confie mais uma vez, porque eu ainda farei. Receba essa palavra no teu espírito.